Nós falamos aí então sobre os 6 passos para julgar a profecia, né? São esses 6 passos aqui. Agora, as leis da profecia. A profecia é uma predição, uma profética, que está além do poder da previsão humana. Deve ser suficiente em detalhes, tá? Que exclui qualquer conjectura ou adivinhação. Por exemplo, eu pus um exemplo aqui, ó. Esse ano vai morrer alguém famoso no Brasil. Tudo ano, né? Entendeu? Né? Outro dia lá eu vi um irmão falando assim, ó. Deus me falou aqui que logo, daqui uns anos ele vai recolher um irmão aqui que está com sapato preto. A maioria dos irmãos estavam com sapato preto lá e daqui uns anos, lógico que ia morrer alguém. Então são umas coisas que a profecia ela tem que ser suficiente em detalhes para a pessoa entender aquela profecia, né? Também o espaço de tempo entre a predição e o cumprimento. Se a pessoa der um dia, tem que ser aquele dia, né? Leis da profecia. Agora é uma pergunta que eu faço. Existem profetas hoje? Porque Lucas 16:16 diz que a lei e os profetas duraram até João. Então a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é: existe ou não? Diz o texto, o texto é assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem prega força para entrar nele. Paulo em Efésios ele vai falar sobre os profetas. Isso. Cargo ministerial. Existe dom de profecia. Na verdade existem profetas, tá? Existem os profetas. O que o texto está querendo dizer então? Aqui, ó. Com aquele tempo. Na verdade, o que acontece? A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino. Ou seja, até aqui, a lei durou até aqui. A lei acabou aqui. Aqueles profetas que vieram, acabou aqui. Agora é anunciado o reino. É um outro... Ou seja, não que não exista mais profetas. Existem sim profetas, existem, tá? Lógico, o que eles falaram não vira mais Bíblia, como virava a Bíblia, tá? Eles falavam, virava a Bíblia. Mas existe, o que ele quis dizer aqui, que a lei e os profetas duraram até João. Mas daqui para frente é uma nova aliança, é uma nova era, é um novo... Tanto é que você vai dizer assim, o profeta Ágabo. Então chamou Ágabo de profeta. Então Ágabo era profeta. Certo? A Bíblia fala a umas ele deu, vamos ver aqui. A uns ele deu para profetas, outros para apóstolos, outros para evangelistas. Então existe o profeta. Lógico que, não, como o doutor disse, não com uma proporção que existia naquela época. Naquela época era Deus falando de forma humana, audível com o homem, né? Na maioria das vezes era Deus falando diretamente. Hoje não, hoje é através da ação do Espírito Santo, tá? Que é Deus também, mas de uma maneira diferente como era no tempo do Antigo Testamento. Mas existe sim, a resposta existem profetas. Nós vamos ver aqui. O período dessa aliança do Antigo Testamento estava chegando ao fim e Cristo inaugura agora uma nova aliança. Por isso que fala, a lei e os profetas duraram até João. Agora, as leis da profecia, como dom, né? Vamos falar aqui um pouco também sobre o dom. Existem 3 tipos de dons, tá? Os dons, 3 tipos. Os dons de Deus, os dons de Jesus e os dons do Espírito Santo. Ok? Vamos lá? Vamos entender? Qual é o dom de Deus? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Qual é o dom de Deus? Quem pode ler para mim? O dom da salvação. Vamos ler? O que diz aí? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Esse é o dom de Deus.
Quem achou, diga amém. Quem pode ler, diga amém. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom de? Deus. Dom de quem? Deus. Então, o dom de Deus é a? Salvação. Pela graça sois salvos, e se não vem de vós, é dom de Deus. Esse é o dom. Então, o dom de Deus é a salvação. Agora, quais são os dons do Espírito Santo? Agora ficou fácil, né? 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 11, vai dizer quais são os 9, né, dons do Espírito Santo. Vamos lá? Primeiro, tá lá, sabedoria, conhecimento, fé, cura, maravilhas, que aqui que nós estávamos falando, né? Maravilhas é diferente de curas, né? Quando Jesus acalmou a tempestade, disse: acalma-te vento, aquieta-te mar. Qual o dom que manifestou? Maravilhas. Quando ele disse para o coxo: levanta e anda, qual que é? Cura. Tá? Quando ele falou para os fariseus lá e ficaram sem resposta? Sabedoria. E assim vai. Fé, profecias, discernimento. Esse dom aqui que nós estamos falando agora aí, que é muito importante, que é o discernimento de Espírito, certo? Quando Paulo disse que a mulher vinha gritando, lembra que a mulher vinha gritando atrás dele? Esses homens são santos homens de Deus, né? O que ele falou? Sai dela. Sai dela, a mulher caiu endemoniada, o demônio saiu, o povo parou de lucrar, colocaram ele na praça pública, arrancaram a roupa e bateram nele porque ele não lucrava mais, porque o demônio saiu da moça. Mas, e mas ela não estava falando a verdade? Estava falando, só que o diabo estava... Ele estava concordando com ela, né? É que na verdade, ela falou a verdade, mas quem estava falando na boca dela era o próprio diabo tentando massagear o ego deles, né? E quando Paulo percebeu que aquilo era só o diabo tentando massagear o ego deles, você já viu que isso acontece assim, ó, quando você acaba de pregar, você desce no culto e alguém chega e fala assim: rapaz, mas que palavra, hein? Meu Deus do céu. Tem que falar, sai dele então. Olha, cuidado, viu? De repente, que palavra poderosa, irmão. Olha, aí aquilo, você. Eu sou o cara. Aí você vai para casa. Se você for para casa assim, ó, eu sou o cara mesmo. Puxa vida, esse cara sou eu, né? Esse cara sou eu. Aquilo ali, será que não foi o inimigo que usou aquela foto? Você foi o inimigo, ou você que deu lado, né? Esse cada caso é um caso, né? Mas é um perigo, porque um dos maiores inimigos nossos é o ego. Eu já falei aqui de 5 inimigos que nós temos, né? O mundo, não ameis o mundo. Segundo, Satanás. Terceiro, a carne. Quarto, a morte. E o quinto é o mais perigoso dele, que é o ego. O maior inimigo do Fernando chama-se Fernando. É o maior inimigo do Fernando, é o Fernando. Tá? Eu já contei aqui uma vez que eu fui pregar no lugar, vou falar rapidinho aqui. Fui pregar no lugar, não era eu que era para ser o pregador, e eu fui pregar lá em Luiz Antônio. Eu fui levar, na verdade, os irmãos para ir lá. Quando chegou lá, o pregador faltou. Era o ex-visconde de Sabugosa que ia pregar, e o visconde de Sabugosa não apareceu. Aí só tinha eu de fora, o pastor falou: prega aí, pastor. Eu falei: mas como? Eu vou pregar o quê? Não tinha preparado nada. E naquele tempo a gente era meio louco, né? Aí às vezes Deus aprovava a loucura da gente. Falei: abre aí, irmão, onde cair aí eu prego, vai. Aí o irmão abriu a Bíblia, caiu lá em Ezequiel, acho que capítulo 10. Diz assim: andando eles andavam as rodas, parando eles paravam as rodas, e as rodas estavam cheias de olho por dentro e por fora. Eu falei: mas está escrito esse negócio aí mesmo? Deixa eu ver. Não é possível que está escrito isso aí, não. Aí eu falei: andando ele andava as rodas, mas que negócio é esse? Roda cheia de olho por dentro e por fora. Irmão, só sei que eu comecei a pregar e Deus me usou de uma tal maneira, gente falando língua estranha. E foi para casa, os irmãos foram para casa falando língua estranha, dentro do ônibus. Aí eu tinha que pregar em Mococa no ginásio de esporte. O que eu pensei comigo? Eu prego a mesma mensagem. Se com 300 pessoas, gente batizada com o Espírito Santo, lá vai ter umas 800, meu Deus do céu, o céu vai descer. Eu já fui pro culto, nem orei, não tinha joelho nada, só fui pro culto assim, ó. E achando, falando até grosso,
Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meu irmão, aquilo foi uma lástima. Aquilo foi uma lástima. Sabe quando foi o tiro de misericórdia? Eu notei o seguinte, que os irmãos estavam tudo assim, ó. Sorte que não tinha celular naquela época. Aí a irmã brincando com a criança, um casalzinho de jovem lá conversando, o outro olhando para a parede, o outro olhando para o telhado. Aí eu falei, vou dar um jeito aqui, né? Falei, dá a mão pro seu irmão. Abraça seu irmão. Irmão, e eu suando. Daqui a pouco, o tiro de misericórdia foi quando uma irmã fez assim lá no fundo. Deu aquele silêncio que eu parei de gritar. Eu não aguentava mais gritar, aquele silêncio no ginásio. Uma irmã lá no fundo fez assim: ai meu Deus, glória a Deus. Ô meu irmão, eu que entrei assim, fiquei assim, ó. E pior de tudo, que eu ia dormir no hotel, pagar comida para mim. Eu nem fui tomar café da manhã, não quis almoçar. Estava com tanta vergonha que eu não quis nem sair dentro do quarto. Fiquei a tarde inteira chorando e orando. Eu falei, Deus, esse povo me trouxe aqui, eu acabei com o culto deles, Senhor. Eu acabei com o culto, ainda pagaram para mim dormir nesse hotel, ainda fizeram. E eu acabei com tudo, Senhor. Eu chorando. À noite, irmão, eu estava traumatizado. E eu tinha que pregar à noite, era eu que ia pregar de novo. Era eu. Aí quando eu cheguei lá, eu estava com tanta vergonha que eu não tinha coragem de olhar no rosto dos irmãos. Tinha irmão? Era um outro povo diferente que vieram aquele dia, a maioria era diferente, era outra caravana. Mas alguns ainda foi lá. Aí eu entrei, quando eu entrei, eu fui ler um texto que era o tema de Apocalipse. Que aí eu fui pregar ainda inclusive. Falei, agora eu vou pregar no tema, né? Que eu fui pregar uma coisa que não tinha nada a ver. Irmãos, eu entrei, acho que eu não conseguia nem subir no degrau, tão pequeno que eu estava me sentindo. Eu tinha vergonha de olhar para a cara dos irmãos. Quando eu abri a Bíblia assim, com vontade de chorar, tava. Eu abri a Bíblia e só li o versículo. Quando eu li o versículo, caiu um poder, uma glória dentro da igreja, do ginásio que estava lá, e os irmãos começaram a chorar. Eu preguei, eu acho que 10 minutos só. Jesus batizou muita gente com o Espírito Santo aquele dia. Então, o ego é um grande inimigo que nós temos. Tá? Tome cuidado. Tá? O diabo, se ele não te derrubar pela elogio, pela calúnia, se o diabo não te derrubar pela calúnia, ele vai tentar derrubar você pelo elogio. Toma cuidado, viu? O espinho da carne de Paulo, não é? Se exaltar, né? Não, ele chega a dizer aos Gálatas, ó Gálatas, por causa de vós eu quase me desviei, porque chegando no meio de vós, vocês queriam fazer de mim um Deus. E aos Gálatas mesmo ele chega a escrever, vede, ó Gálatas, que com grande letra vos escrevi pelas minhas mãos. Entendeu? Então Paulo, ele tinha uma guerra com o ego dele, ele brigava, ele lutava com o ego dele, porque Paulo era o cara, você entendeu? Ele era o cara, onde ele chegava, eu falei, esse é o Paulo. Então ele tinha esse grande problema para enfrentar. Outro dom, falar em língua, esses dons do Espírito Santo. E o último deles, qual que está faltando aí? Interpretação de línguas, tá? Dom de línguas é uma coisa, interpretação de falar em línguas é uma coisa, interpretar línguas é outra coisa. Alguém já deve ter visto alguém interpretar línguas. Oi? Falar em línguas, tá? Não, aliás, se encaixa no interpretação de línguas, que é a mesma coisa. Você interpreta e fala aquelas línguas, ok? Vamos lá? O dom de Cristo. Qual que é o dom de Cristo? Esse é o dom de Deus, é a salvação, os dons do Espírito, que é o que atua na igreja hoje, são os dons de Cristo. Todos eles, né, atuam, hein? O dom de Cristo. Bom, Efésios 4:11 diz quais são os dons de Cristo. Quem pode ler? Porque vamos ver se vai falar dom ali também. Lê aí, Efésios, carta de Paulo à igreja de Éfeso, na Ásia Menor. Capítulo 4, versículo 11. Quem pode ler? E ele mesmo deu uns para apóstolos. Aí você vai ver entre aspas, está dizendo o que? Dons. É porque, olha, lê para cima. É um texto que o contexto de cima vai dizer que é dons, né? Mas pode ler. E ele mesmo, então você pode dizer dons. Lê o versículo anterior, melhor.
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Por aqui para cima vai falar que isso aí são dons, tá? Então vamos lá. Então quais são os dons de Cristo? Primeiro, apóstolo é um dom de Cristo. Profetas, evangelistas, pastores e doutores. Isso aí é aquilo que a gente costuma sempre dizer, né? Os 5 ministérios, né? Lembra da mão? 5 ministérios. Qual que é? Pastor, porque é onde fica o anel no dedo, fala do pastor. O evangelista, aquele que vai adiante, certo? Por isso que é o dedo maior, que vai adiante. O profeta, aquele que aponta, né? Aquele que aponta. O doutores, o apóstolo, vai a fundo, né? E os apóstolos, aquele que agarra, que segura, que... certo? A base. Vamos lá. Os dons do Espírito Santo, eu vou fazer uma analogia aqui, ó. A Bíblia tem muitas analogias sobre os dons, né? E tantas outras coisas. Numa tipologia, então, quando Abraão manda o seu mordomo Eliezer buscar uma noiva para Isaac, e quem que ele buscou? Rebeca. Abraão tipifica quem? Tipifica quem? Deus. Então, se Abraão tipifica Deus, Isaac tipifica quem? Jesus. E Rebeca tipifica quem? A igreja. E Eliezer tipifica quem? Espírito Santo. E os 9 camelos? Os 9 dons. É uma tipologia, tá? Que você pode fazer aí. Tipologia. Abraão, Deus, Isaac. Jesus, ele vai buscar uma noiva, a igreja. E Eliezer vai com os 9 camelos, ou seja, os 9 dons. Interessante que Eliezer falou assim, ó: aquela que der água para os 9 camelos e para os meus homens, essa é a noiva do meu senhor Isaac. Então, olha aqui, ó, não estou fazendo um curso de teologia. Sabe quem é conhecida como a noiva? Quem é aquela? Porque tinha muitas mulheres lá, né? Mas aquela que foi escolhida é aquela que dava água. O que é a água? Palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. É a palavra. Jesus é a água, é a palavra. Ele disse: Ani lemai mimerai, eu sou a água da vida. Então, aquele que dá água para o sedento, essa é a verdadeira noiva do Cordeiro. Essa é a verdadeira noiva de Isaac, do Senhor. Certo? O que dá água para o sedento. E vamos ser sinceros, irmãos. Ela estava com 9 camelos, né? Estava tudo com o tanque na reserva. Andaram dias e dias. Um camelo dromedário, ele bebe de aproximadamente 100 litros de água. 9 já dá 900 litros, fora os homens que tomaram água. Imagina 20 litros cada tirada de água. Mas ela deu água para todos eles. Todos os que estavam sedentos. Amém? Vamos lá, terminando aqui. Profecia. Agora veja bem, por que a Bíblia é a Bíblia? Vou pegar alguma das profecias só. Muitas pessoas profetizaram, certo? Você já viu muitas profecias aí, não viram? Mas muitas delas não se cumpriram. No Reino Unido tem umas que chegam a ser engraçado. Ó. Na cidade interior do Reino Unido, em 1806, havia uma profecia que o mundo ia acabar. Como que esse homem profetizou que o mundo ia acabar? Ele falou que antes da virada do ano ia acabar o mundo. E qual foi a fonte que ele usou para isso? Era uma galinha. Essa galinha botava ovos e esses ovos já estavam escritos lá que o mundo está acabando, no final do ano o mundo vai acabar, e a galinha botava ovo, entendeu? E o cidadão, imagina uma galinha que bota a profecia, ele vendia ovos a um preço absurdo, o negócio dele era o lucro. Então ele fez o que? Esse cidadão vendia os ovos que continham essas profecias, até que, inclusive uma dessas frases dizia: Jesus está voltando, o mundo vai acabar. Até que uma pessoa descobriu que um pouco antes ele colocava esses ovos dentro da galinha, depois um pouquinho ela ia lá e botava, já com as coisas escritas.
Tá? Mas o povo acredita em profecia, sim ou não? Teve uma época aí que teve uns camaradas profetizando na internet que o mundo ia acabar, teve um monte de gente apavorada, não tinha? Que ia dar um negócio lá no Rio de Janeiro, lá que o mar ia invadir, lá não ia? Um monte de gente ficou apavorada, irmão. Não, porque ficaram apavorados. Sim ou não? Mas não aconteceu, né? Bom, outro caso que aconteceu interessante, no primeiro duque da Espanha, não era um homem qualquer, era um general, tá? General Emílio Mola Evidal. Esse general, um homem de alta estirpe, sofreu um acidente de avião e encontraram ele sem as botas, só de meia. Acharam meio estranho ele estar só de bota e sem de meia. Aí o irmão dele que narrou o fato, ele falou, sabe o que acontece? Meu irmão um dia recebeu uma profecia de uma vidente, ela profetizou que ele morreria com calçada com as botas. Então, como ele tinha essa profecia que ele ia morrer com as botas, o que ele fez? Tirou as botas e morreu sem as botas do mesmo jeito. Não pega a cor. E a caneta aqui parou de funcionar. Ele Ariel? Aperta pra frente. Não, ela tá na frente. Deixa eu ver aqui, pra gente terminar. E vamos lá pra frente. Agora, podemos crer em todos os profetas e profecias? Amados, olha o que diz a Bíblia. Não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. 1 João 4,11. Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão. Muito não é pouco não, é? Muitos virão em meu. O pior é que eles não vêm, eu falei em meu nome. Assim diz o Senhor. Um dia eu estava num culto, que eu nunca mais esqueço, lá em Santana de Passaquá, e o pastor, um negão bem forte, não vou falar o nome dele não, mas ele não está mais. Aí tinha dois jovens que gostavam de uma moça, e os dois estavam meio ali assim, querendo namorar a moça. Aí um sentou perto do outro assim, dobrou o joelho, uns jovens assim de 18 anos, outros de 19 anos. Aí um sentou e falou assim pro outro: assim diz o Senhor. Mas bem bravo, sabe? Assim diz o Senhor. Aí o outro jovem falou: assim diz o Senhor. Aí disse: não, assim diz o Senhor, digo eu. Aí: não, eu digo, assim diz o Senhor. Aí o pastor chegou e falou: vamos parar com essa palhaçada aí. Lá no São Mateus, irmão, não é brincadeira, foi verdade, irmão. Foi verdade o negócio aí. Um culto, eu estava lá, uma santa ceia enorme, mas era um púlpito imenso. Eu acho que era tudo, a fileira era muito grande o púlpito. E o irmão estava assim, daqui a pouco era hora de servir a ceia, bem na hora de servir a ceia, irmão. Assim diz o Senhor. Aí o pastor: bom, já que começou, né? Fala, Senhor. Assim diz o Senhor. Pastor aqueles meio já antigão, meio... Fala, Senhor. Assim diz o Senhor. Fala, Senhor. Esse que eu não falo mais também. Aí ficou bravo. Então prova, vê se o Espírito é de Deus mesmo, se aquela profecia não, né, vem do Senhor. Agora veja bem, olha aqui. Vou falar aqui, ó, daí para frente, no ponto 4, 6, vai falar de muitas profecias do Antigo Testamento que se cumpriram, tá? Que foram profetizadas e todas elas se cumpriram na íntegra. Eu vou só citar uma aqui, que é essa de Tiro, né? Que foi profetizada contra Tiro. Ezequiel capítulo 26, versículo 14. Tiro era um grande império daquela época, era um império poderosíssimo. Falar que uma nação ia conquistar Tiro é a mesma coisa dizer que o Paquistão, por exemplo, que os Estados Unidos ou a Rússia ia virar uma colônia do Paquistão ou do Jaberdistão lá, sei lá. Era algo desse tipo, que o Iraque ia tomar os Estados Unidos, ia tomar alguém profetizar isso, e Ezequiel profetizou que Tiro ia virar ruínas. Ia virar ruínas. E essa profecia foi dita em 595 a.C.
que haveria uma destruição futura. E quando se cumpriu? Quando Nabucodonosor foi lá e dominou Tiro. Só que ele não destruiu totalmente Tiro. E veio Alexandre o Grande e acabou de conquistar e transformou Tiro em ruínas, tá? E Tiro nunca mais foi reconstruída. E olha a profecia como ela tem riqueza de detalhes. E diz assim, ó, que nas suas pedras virá ser um enxugadouro de redes. E até hoje, se você for lá naquela região, aquelas construções viraram ruínas e os pescadores colocam as redes para secar ali. E nunca mais foi edificado. A palavra de Deus se cumpriu na íntegra. E tem muitas outras profecias a respeito de cidades, de reinos que seriam conquistados. Daniel falou dos 4 reinos, 4 se cumpriram na íntegra. Um deles vinha, né, com 4 animais, que foi o que veio depois de Alexandre, aqueles 4 reinos depois de Alexandre. Todos eles se cumpriram. Só você ler no livro lá, vai estar com todas as riquezas de detalhes do que nós falamos. Do Egito, o da Babilônia, que se cumpriu também, tá? E as profecias de Jesus, profetizada lá em Zacarias 9:9, falando que ele viria humilde, montado no jumentinho. Aconteceu ou não? Sim. Aconteceu. Seria vendido por 30 moedas, está escrito lá em Zacarias, 400 anos antes de Cristo. Aconteceu ou não? Sim. Desfigurado, maltratado, Isaías diz moído, ferido. Tudo isso aconteceu. E outras profecias mais. Transpassado na morte, sepultado como rico, no túmulo de José de Arimateia, né? Suas vestes repartidas na crucificação, isso aconteceu, mas foi profetizado em Salmos, tá? Crucificação entre 2 malfeitores, ele foi crucificado entre 2 malfeitores? Sim. Tudo se cumpriu. Mais de 1000 anos antes dele foi profetizado isso, diante de Caifás, traído por Judas, tá? Rejeitado pelo seu povo. Então, por isso que a Bíblia, irmãos, a Bíblia é infalível, é a palavra de Deus, porque nenhuma das suas profecias caíram por terra. Por isso que nós podemos dizer aqui sobre a evidência cristã da nossa fé. Enquanto as outras profecias caíram por terra, os outros profetas tiveram suas falhas, enquanto as outras religiões falharam, a religião cristã continua com a sua fé inabalável, num Deus inabalável que vive e reina para todos sempre. Tá? Nós, como diz, Buda disse assim, eu não encontrei a verdade. Maomé disse, eu ainda estou buscando a verdade. E Jesus disse, eu sou a verdade e a vida. Tá? Nós vamos parar aqui, nem temos nem na aula 3 ainda. Ainda temos que refutar ainda muito Darwin, o ateísmo e também outras coisas mais importantes para a última aula. Nós deixamos o mais importante e o melhor para a última aula. Então não falte nessa última aula, tá? Leia o livro em casa. Esse livro é importante para quê? Principalmente para quê? De repente você encontra uma...